Meus cumprimentos a todos aqueles que nos acompanham nesta série de atividades acadêmicas Pinga Fogo, patrocinada a série pela Uniregistral, a cujo reitor, Dr. José Renato Alini, apresenta os meus cumprimentos, e pela Arispe, a cujo presidente, Dr. Francisco Raimundo, por igual, apresenta os meus melhores cumprimentos. Agradeço a todos que nos assistem pela via eletrônica, aos quais convido que remetam perguntas para pinga.fogo@arispe.com.br. Esse nosso programa, como muitos sabem, é um programa opinativo. Ou seja, embora queiramos dar a estrutura dele um caráter acadêmico, é um caráter mitigado pela circunstância de que se promove aqui a troca de opiniões. Não se quer, portanto, uma estrutura, uma articulação de natureza científica, mas sim de uma natureza propriamente dóxica, ou seja, de opiniões, de debates, de confrontos, de entendimentos, como é muito comum na área do direito. Hoje temos aqui, além da presença sempre honrosa e autorizada do Dr. Narciso Orlandi Neto, a presença do Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes. Eu não tenho dúvida, antes de outros dados a respeito da vida do Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, que se trata de uma das melhores cabeças ascendentes do direito registral brasileiro. Eu tenho um contato já de cerca de 3 ou 4 anos com o Dr. Rodrigo, em ambiente acadêmico, e sempre me impressiono com a fecunda capacidade que possui, devotado efetivamente ao estudo e extremamente rigoroso na sua articulação. Ele atualmente é titular desde 2015, aprovado que foi então no 9º concurso aqui em São Paulo, titular do Registro Civil de São Bento do Sapucaí. Atualmente está no concurso em trânsito no Estado de São Paulo, 11º concurso, e deve boa parte de sua formação àquilo que nós poderíamos chamar de Escola Rosaldo Cassaro, grande Rosaldo Cassaro, porque ele trabalhou no 15º Registro de Imóveis aqui da capital de São Paulo entre 2008 e 2012 e 2013 e 2015. E o Rosaldo, eu sou um tanto suspeito, porque se trata efetivamente de um amigo, mas inegavelmente um dos grandes registradores de imóveis do Brasil. Também hoje aqui se encontram presentes de maneira excepcional, porque raramente recebemos visitas e, sobretudo, raramente recebemos visitas tão ilustres quanto as do Dr. Márcio Antônio Bueno, sogro do Dr. Rodrigo, e a doutora Bruna Correia Bueno Fernandes, que é a esposa dele. Muito obrigado a presença de ambos aqui. Então vamos lá, anunciando aí, fiquei sabendo há pouco que o programa vai ser exibido mais à frente, mas no dia de hoje é dia 14, né? 15. Dia 15 de outubro, fico sabendo da abertura das inscrições para o concurso, para o registro de notas do Estado do Paraná. Então, hoje é uma boa notícia aí para aqueles que prestam concurso público para essas atividades. Vamos lá. Primeira pergunta que eu já dirijo ao Dr. Rodrigo. Feita pela doutora Gisele Araújo. Ela diz logo que não concorda com a solução afirmativa, mas indaga se um herdeiro que teve uma aquisição gravada com indisponibilidade pode renunciar a essa situação em prejuízo dos demais herdeiros. Essa é a pergunta. Gostaria de agradecer primeiramente o convite. São 2 exemplos para mim no mundo dos estudos notários e registrais. E então eu estou muito feliz de estar por aqui. Quanto à pergunta, eu penso que a princípio seria possível sim essa renúncia, beneficiando o monte. Entretanto, o credor, que a dívida que não enseja essa indisponibilidade, não pode ser prejudicado com essa renúncia. Então isso seria ineficaz em relação a esse credor. Como se trata de indisponibilidade, se isso constar da matrícula, não vai ser possível ao registrador praticar o ato
se constatado no inventário e partilha que foi feita a renúncia. Doutor Narciso, o que lhe parece? Eu acho que nós já tratamos disso daqui. E eu acho que a renúncia do herdeiro é um direito que a lei lhe dá, independentemente de qualquer objetivo que ele tenha. Ele pode renunciar à herança. A lei diz que ele pode renunciar à herança. Se eventualmente ele prejudicar credores, credores terão as medidas judiciais cabíveis para se opor a essa renúncia. Mas o oficial do registro de imóveis não pode opor. A indisponibilidade não impede a renúncia, porque na renúncia ele não é herdeiro, ele não recebe herança. Ele simplesmente está fora da sucessão. Então, os bens não se tornam indisponíveis simplesmente porque ele não adquire bem nenhum. Ele renuncia e é excluído da sucessão. A rigor, do título não vai aparecer, no título não vai aparecer o nome dele. Ele foi excluído. Mas no título consta o nome, né? Pode constar do formal de partilha, pode constar da carta de adjudicação, mas o oficial não vai qualificar a renúncia dele que foi aceita pelo juiz, aliás, não independe de aceitação. Ele é simplesmente excluído. O oficial não pode dizer que não aceita aquele formal de partilha porque a renúncia prejudicou eventuais, de que ele não tem notícia, eventuais credores do herdeiro renunciante. Não há indisponibilidade, porque, na verdade, a renúncia opera efeitos ex tunc. Não, pode ser, mas depende da declaração judicial. O oficial não pode fazer isso. Sim. O oficial não pode impedir o registro da partilha porque houve uma renúncia e esse renunciante tinha os bens indisponíveis. E que ação teria o eventual credor terceiro prejudicado? Certamente de declaratória de nulidade de fraude, por fraude, alguma coisa assim. Se o senhor me permitir discordar... Não, claro. É óbvio. Eu já discordei. Eu ficaria receoso em adotar esse posicionamento, especialmente porque aqui em São Paulo, as cessões realizadas no inventário e depois a partilha em favor do cessionário, ela é realmente... Sim, eu sei onde o senhor vai chegar. Mas ela é, sim, fiscalizada. Embora esteja constando só a cessão ali no formal, ou seja lá o que for, o registrador consultará a central de indisponibilidade, ainda que não conste da matrícula. Ele vai fazer a consulta e, se houver qualquer indisponibilidade, ele não permitirá a prática do ato. Eu tenderia a seguir essa linha. Rodrigo, veja, na cessão ele adquiriu o direito hereditário. Ele participou da sucessão e cedeu o seu direito, é diferente. Ele dispôs do seu direito hereditário, que é considerado coisa imóvel. É diferente. Na renúncia, não, ele não chegou a adquirir absolutamente nada. É interessante. Mas a questão é interessante. E olha, não é teórica, é recorrente essa situação. Eu tenho visto várias vezes. Interessante. Bom, vamos lá, prosseguir. Dr. Neto Nunes. Diz ele o seguinte, ele tem uma carta de aforamento. Primeiro agradeço a remessa da pergunta e diz ele, tem uma carta de aforamento, foi emitida em 1990, em Fiteuze. E diz ele que a carta poderá ser registrada, ou seja, em Fiteuze poderá ser registrada, uma vez que sua emissão, a da carta, foi anterior à vigência do Código Civil de 2002. E a dúvida que ele tem é a seguinte, deve obrigatoriamente existir uma matrícula em nome do município, é o caso de Fiteuze, que diz respeito ao município, para que o aforamento seja registrado? Ou pode abrir-se uma nova matrícula com base exclusivamente no aforamento, sem que exista uma prévia matrícula em nome do município? Essa é a questão. Começa, doutor Narciso. Eu acho que a solução está no artigo 195 da Lei de Registros Públicos, né? Eu preciso de uma matrícula. Eu preciso de um registro anterior. Que imóvel é esse do município? O município vai dispor do imóvel sem ser proprietário no registro de imóveis, sem ter o imóvel registrado em nome dele no registro de imóveis?
O furamento é o contrato. E de que ano que é esse contrato? Desculpa. 90. 90. Anterior ao Código Civil. Sim, mas nesse caso, eu acho que essa enfiteuse não pode ser registrada, porque ela segue o Código Civil. Entendi. E por seguir o Código Civil, o direito real não pode mais ser constituído, apesar de o título ser anterior, porque o modo constitutivo é o registro e as regras são a do momento do pedido. Né? Estou de acordo. Estou de acordo. Aquele tempus regitiatum, quer dizer, o título pode ser anterior, mas o direito de enfiteuse, o aforamento, vai ser constituído na vigência do Código Civil de 2002, que não admite mais a enfiteuse. Seria até incorreto dizer que não existe mais enfiteuse, como dizem, né? O aforamento. Existe o aforamento do imóvel público. Da União, né? Da União. E só. O doutor Rodrigo tem um grande trabalho sobre essa matéria. Penso que o melhor trabalho que eu vi no direito brasileiro é exatamente naquele livrinho sobre o Código de Processo Civil Novo, que eu tive a honra de coordenar. Eu não vou dar palpite aqui, porque estou em meio a uma autoridade consagrada nessa matéria, mas tenho um pouquinho de dúvida sobre a solução. Em todo caso, se pudesse, se coubesse o registro, acho que teria efetivamente de abrir a matrícula antes. Para poder... Aí segue mesmo 195, né? Embora se trate de um 195, imóvel dominical, naturalmente, e, portanto, bem público. Mas o registro não está inibido de abrir matrícula para... Aliás, o faz frequentemente nos casos de desapropriação. Né? Então, não é inconveniente. Vamos lá. Certidão, o mesmo doutor Neto Nunes pergunta o seguinte: a certidão negativa de tributos federais e dívida ativa da União, da Receita Federal, pode ser dispensada na lavratura de uma escritura de compra e venda com a anuência do comprador, a venda anuência do comprador? É um caso em que ele diz que o alienante é pessoa jurídica. Olha, esse tema é bastante controvertido, especialmente aqui no estado de São Paulo. Já estamos vendo que todos são aqui. Né? É um tema bastante complexo. As normas da Corregedoria do Estado de São Paulo trazem uma possibilidade de dispensa pelo tabelião e também uma faculdade ao registrador. Eu, particularmente, acho que, com todo respeito, isso não deveria ser seguido na prática. Justamente porque a lei que prevê a apresentação dessas certidões traz uma responsabilidade ao registrador por esse tributo que não for recolhido e, além disso, tem expressa previsão de nulidade do ato. Então, eu não praticaria o ato sem essa certidão. Doutor Narciso. Tem um acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, relatado pelo desembargador Ricardo Dipp, dizendo que essa dispensa é absolutamente ilegal, porque a exigência da certidão negativa está prevista em lei. Bom, vamos lá. Eu também acho que é ilegal, acho que é inconveniente, com todo respeito. Embora, de lege ferenda, hein? De lege ferenda, eu acho que o registrador não deveria fiscalizar recolhimento de tributo. Sim. Isso é outra história. Ou seja, de lege ferenda não deveria, mas já que está na lei, deve fazê-lo. E nem a dívida fiscal ser condição para exercer qualquer direito. Que é aquele acordo, mas vamos ver qual será a dimensão prática da decisão do CNJ. Lembra-se um acordo do ministro Noronha, que foi uma dispensa ampla, junto quando foi certidão. Aquilo, por assim dizer, no Brasil é curioso, porque aquilo não pegou ainda. Aquela confirmação da exigência do Rio, da dispensa do Rio? Do Rio. Ele dispensa tudo, ele chega a dizer, não tem que ver tributo nenhum, que me parece excelente, mas também, com todo respeito, acho que de lege ferenda era a solução a adotar, senão... Mas ainda há registradores que, logo quando saiu essa decisão, alguns registradores tentaram ainda interpretar a decisão de um modo que fosse ainda uma faculdade do registrador essa dispensa. Sim. E, quanto ao que o senhor disse, na Lei 6.015 consta que o registrador deve sim fiscalizar os tributos incidentes sobre os atos praticados. Nesse caso, não é nem sobre o ato praticado. Só um esclarecimento, doutor Ricardo, para o pessoal dos outros estados. E no estado de São Paulo, o Conselho Superior da Magistratura tem sistematicamente dispensado a apresentação das certidões negativas do INSS, a Corregedoria também, evidentemente. E
Não obstante, muitos oficiais continuam suscitando dúvida exatamente por causa daquela disposição da Lei 8.212 que... Eu não queria sustentar a minha posição de voto de vencido nesses casos, mas acho que é interessante esclarecer por que eu voto vencido nessas circunstâncias. Em primeiro lugar, porque a posição do Conselho, e isso várias vezes ficou bem estabelecido nos julgamentos, é uma posição, com todo respeito, um tanto, digamos assim, mais com o eufemismo paradoxal. Por que paradoxal? Porque ela se baseia na norma de serviço que dispensa. E essa norma de serviço, por sua vez, se baseia também numa decisão do Conselho que reconheceu a inconstitucionalidade. Quando, nos próprios votos do Conselho, aceitando essa posição, está dito claramente que não cabe ao Conselho de Magistratura declarar a inconstitucionalidade. Então, eu várias vezes nas votações dizia, mas eu falava para o relator, senhor desembargador, verifica este caso, porque se não pode reconhecer a inconstitucionalidade, não pode dizer que é inconstitucional essa norma. Ah, mas estou aplicando as normas de serviço. Mas as normas estão erradas. Mas elas estão em vigor. E pronto. Então, na verdade, no fundo é autorreferencial. E aí está equivocada a coisa, até porque nós sabemos, são episódios, felizmente, por enquanto, poucos, mas o INSS não tem a mínima obrigação de seguir essa orientação do Conselho Federal da Magistratura. E em alguns casos tem, e em muitos casos eles estão determinando o pagamento dos tributos, a responsabilização solidária ou subsidiária, mas em todo caso a responsabilização. Então me parece um risco. Tanto que esta razão pela qual o desembargador Renato Salles Abreu terminou por me acompanhar. Em alguns julgamentos nós chegamos a perder por 4-3, porque o decano também me acompanhava. Então, pelo menos se fez ali digamos assim, uma certa resistência a essa orientação. Vamos ver se, com o tempo, o Conselho compreende essa posição. O doutor Ricardo tocou num assunto... outro dia eu já falei qualquer coisa sobre isso e sinto necessidade de falar novamente. Eu acho que o Conselho Superior da Magistratura não poderia fundamentar nenhuma decisão nas normas de serviço. Não tenho nenhuma dúvida. Nem a corregedoria. Tem que fundamentar na lei. Norma de serviço é para os oficiais de registro de imóveis. Ele não pode fundamentar, porque é como... Não, eu já disse isso, então está decidido. Não, porque teve uma coisa que nós tínhamos já visto, no direito italiano, uma afirmação muito expressa sobre isso, num livrinho do doutrinador, foi presidente da Suprema Corte da Itália, Gustavo Zagrebelsky, que fala no que ele chama de legislatividade dell'organizzazione. Ou seja, cria-se uma norma interna e essa norma interna passa a impor deveres para a gente que não está sujeito ao serviço. Então, eu crio uma norma de serviço para o registro de imóveis e então o doutor Márcio, a partir do dia que eu crio a norma para o doutor Rodrigo cumprir, ele está obrigado. Então, não pode entrar pela porta tal. Está proibido de hoje em diante, proíbe o cartório abrir a porta tal. Mas quem está obrigado a cumprir esse dever é o terceiro. Então, as normas organizatórias não podem expandir-se. Eu estou de acordo, doutor Narciso, é fundamentalmente isso. Não pode haver aplicação das normas de serviço no Conselho, porque elas não se aplicam ao particular. É esta a razão. Claro, opter dictum às vezes convém para mostrar exatamente a contradição, ou então para reforçar uma posição já adotada. Agora, elas não podem ser efetivamente o fundamento. O fundamento tem que ser a lei. Até porque, até um parecer que eu fiz lá para a ministra Nancy aprovou, quando estava no CNJ, no sentido de que não fica bem a um órgão judicial, que tem que ser exatamente o custódio da legalidade, ser o primeiro a não observar a legalidade. E a contrário, é mais ou menos uma liderança carismática. O Max Weber dizia isto, né? Apanhando uma passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, está escrito sim, mas em verdade vos digo. A gente leva isso para o âmbito profano. A lei diz isso, mas em verdade vos digo, eu dou outra interpretação. Isso é mero ativismo. Então não me parece bem, com todo respeito. Claro que todo mundo sabe do grande respeito que tributo aos meus colegas do Conselho e do biênio passado, onde fui tratado principescamente. Mas eu peço licença para manter as minhas posições de divergência nesse caso. E confirmando o doutor Ricardo disse, por exemplo, no Conselho, o provimento do 65 ou 64, que trata da usucapião, do requerimento extrajudicial? 65 da CNJ, da Corregedoria Nacional de Justiça,
há disposições dirigidas expressamente, especificamente ao usuário. O interessado deverá fazer. O interessado deverá fazer. O risco que se corre, sabe, que faz-se de boa fé, eu quero ressalvar bem a intenção, deixando também claro que aqui é um ambiente acadêmico, para que não haja desborde das posições. Observar o seguinte: recentemente, uma decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, ainda na gestão do ministro Noronha, determinou a um particular que cumprisse uma obrigação em relação a outro particular. Dois particulares envolvidos. Por que se faz isso? Como também aqui a Corregedoria Geral de Justiça, em determinada situação, deu ordem direta à ARISP, da ordem da Colégio Notarial, são entidades particulares, em âmbito administrativo. Porque, na verdade, é aquilo, voltamos àquela coisa antiga que eu tenho sido muito repetitivo nisso, mas, enfim, anarquia de funções. Vai se perdendo um pouquinho os limites das atuações. Então, atua-se na esfera administrativa como se estivesse na jurisdicional. Atua-se na atividade judicial como se estivesse na legislativa. E assim por diante. Registrador fazendo coisa que notário deve fazer, notário fazendo registrador e assim por diante. Então, parece que nós temos que voltar a uma certa sensatez jurídica, colocando as coisas, para usar a expressão, uma expressão ruim, mas cada um no seu quadrado. Vamos lá. Pergunta que vem de Dr. Cleoni Almeida Azevedo. Pagamento pró-solvendo, estipulado em escritura pública, pode ser considerado... Isso aqui vai também outra briga, que já estou antevendo. Pagamento pró-solvendo, estimulado na escritura pública, pode ser considerada como cláusula resolutiva expressa, isto é, tem ingresso no registro de imóveis como compra e venda condicional? Doutor Narciso, começa com ele, porque vai haver contradição. Eu não acho que seja uma cláusula resolutiva expressa, porque não está expressa que seja cláusula resolutiva. Apenas por isso. Não acho que seja. Estabelece, sei lá, no campo das obrigações, mas não em termos de rescisão do contrato, de resolução do contrato por cláusula expressa do contrato. Não acho que seja. Mas o senhor registraria uma compra Não, registraria a compra e venda sem problema nenhum. Que e se houvesse cláusula resolutiva expressa? Tivesse expressamente dizendo que seria resolutiva, também se registra ou o senhor não registra? Registro com uma condição resolutiva, claro. Não vai haver tanta contradição. O que ele pergunta é se a simples estipulação de que o pagamento será feito pró-solvendo e não pró-soluto, não deu quitação ou deu quitação, o pró-solvente prejudicaria o terceiro sem a verbação do implemento do pagamento. Isso, seria uma condição resolutiva. Eu estou de acordo com o doutor Narciso. Agora, que há cláusula resolutiva, há, mas ela é tácita. E por ser tácita, ela não é oponível aos terceiros que adquiram esse imóvel. Isso consta expressamente do Código Civil, né? A cláusula resolutiva pode ser expressa ou tácita. Esse pagamento parcelado pró-solvendo, ele também não constará da matrícula, porque é um direito pessoal. E o direito pessoal não ganha publicidade e nem oponibilidade em face de terceiros. Perfeito. E por essa razão, isso vai ficar de fora do registro, vai constar lá compra e venda, o valor cheio, não vai constar parcela, não vai constar que é pró-solvendo, nada. A forma de pagamento não interessa. Enquanto estiver o imóvel em nome do comprador, ainda é possível resolver. Deixa eu piorar um pouco isso. Imaginemos que esse pagamento pró-solvendo, essa situação pró-solvendo, seja o suposto exatamente de uma cláusula resolutiva expressa. Se não houver o pagamento dessas 10 prestações, o negócio se considera desfeito. Isso constará? Pode? Então. Aí pode? Aí é condição resolutiva. Aí expressa. pode. Isso, expressa. Ou seja, e consta então, do registro. Quando for conteúdo de uma cláusula expressa, sim. Quando não for, ela está implícita, não consta. E a base legal é um dos itens do inciso 1 do 167 da 6.015, que consta lá, é inscritível, é registrável, a compra e venda pura ou condicional. Não. Tá certo. Avançamos. O doutor Rafael Mendes Alves Diniz, que é advogado em Belo Horizonte, cidade que há poucos dias me recebeu de maneira melhor do que mereço, e eu quero deixar consignada aqui a minha gratidão ao povo mineiro. Ele estuda para os concursos de outorga de delegações de notas e registros e é assíduo espectador do nosso programa Pinga Fogo.
Muito obrigado, doutor Rafael. Parabenizo a iniciativa do programa. Eu encaminho esses parabéns ao doutor Francisco Raimundo e ao doutor Renato Nalim. E diz que serve de motivação para os estudos. E, em contrapartida, digo eu que o que serve de motivação para a nossa continuidade aqui é o comportamento como gente da sua qualidade, do seu empenho e da sua generosidade crítica. Então, faz 3 perguntas. Lerei as 3 e vamos respondendo. Transcorrido o prazo da hipoteca, perempção, é possível cancelamento direto dos imóveis ou depende de determinação judicial ou concordância do credor? Na hipótese das hipotecas legais, os judiciários, ele também quer saber. Segundo, é possível o registro de um direito de superfície sobre um imóvel que esteja sujeito a um direito de servidão aparente? Terceiro, a pertença pode ser averbada no registro de imóveis? Começa com o doutor Rodrigo. Primeira pergunta, se decorrido o prazo da hipoteca, prazo máximo, caso de perempção, se é possível o cancelamento direto do registro de imóveis. Então, a perempção é uma forma de extinção da hipoteca, 30 anos contados do contrato, não do registro, e a extinção é de pleno direito. Portanto, se passado o prazo, é possível sim formular um pedido ao registrador diretamente para que seja cancelada essa hipoteca. Qual é a cautela? É exigir uma certidão do distribuidor civil para ver se não há execução dessa hipoteca, o que impediria a consumação desse prazo e também impediria o cancelamento administrativo. E só valeria essa perempção para as hipotecas convencionais e não as legais e judiciais, que vão perdurar enquanto a situação jurídica estiver ali. Doutor Narciso, o que acha? Em relação ao cancelamento, com 30 anos, a hipoteca se extingue, independentemente de qualquer providência de qualquer pessoa, de qualquer interessado, de juiz, do oficial do registro. Ela está extinta. Ela está automaticamente cancelada, a hipoteca perempta. Eu posso praticar o ato de averbação para cancelar expressamente a hipoteca, mas ela já está extinta, independentemente daquela prática, daquele meu ato. Está extinta. A extinção da hipoteca pela perempção não tem nada a ver com a dívida, com a obrigação garantida. Ela precisa ser renovada porque completou 30 anos. Portanto, é exigência da lei. da ação que se refere, o seu entendimento independentemente da ação. Imaginemos que esta ação... Independentemente de qualquer certidão. Eu cheguei a sustentar, muito tempo atrás, e não acho que estivesse errado na ocasião, que o oficial poderia cancelar de ofício a hipoteca perempta. Porque ele está limpando só. A iniciativa foi minha na vara e provocou muita dúvida se podia mesmo. Durante era só algum para tempo, limpar, era uma limpeza lá. Durante algum tempo, o Conselho Superior da Magistratura andou exigindo as certidões negativas do distribuidor para ver se existia alguma execução. Mas se houver alguma execução, a execução vai prosseguir. Agora, aquela hipoteca está extinta. Se as partes precisam renovar a hipoteca. Mas eu acho que se iniciada a execução antes desses 30 anos, aquele bem já continua afetado. Mas veja bem, o problema é o terceiro, que ficaria afetado sem constasse do registro essa execução. E confiado em que o prazo está extinto. É incondicional essa extinção. A lei não subordina a nada. E não tem nada a ver com a dívida. Isso não significa que a dívida esteja prescrita, absolutamente não. Tá certo. Ela independe. Doutor Narciso, é possível registro de direito de superfície sobre o imóvel que esteja sujeito a direito de servidão aparente? Então, imagina uma servidão de passagem no imóvel, desde que o superficiário concorde e respeite, porque ele é obrigado a respeitar. Nada impede. E qualquer servidão, né? Pode ser aparente, não aparente. Independe. Na pergunta anterior, ele perguntou sobre as hipotecas legais e judiciárias, mas também, a mesma coisa. A hipoteca perime. Teria que ser renovado. Teria que ser renovado. Mesmo a especialização da hipoteca legal tem que ser renovada. Eu sou contra essa hipoteca judiciária, mas não é o momento de tratar disso.
Mas a hipoteca legal também precisa ser De acordo com a reespecializada. superfície? Com a superfície, sim. Com a hipoteca legal e judicial, Não, já não. vi que não. É bom. Bom, pertença pode ser averbada no registro de imóvel, doutor Rodrigo? Olha, tem um artigo do Dr. Leonardo Brandelli, que é anterior ao Código Civil, sobre regime de pertencialidade no registro de imóveis. Lá ele sustenta, além da incidência sobre imóveis, ele sustenta a possibilidade de ingresso, até se pauta em pontos de miranda, etc. Mas, no código anterior, não existia nenhuma previsão expressa sobre as pertenças, e o raciocínio dele é de que a pertença, por ser acessório, acompanharia o imóvel em diversas transações. Haveria como uma eficácia real. Agora, com o novo Código Civil, a previsão expressa de que a pertença não acompanha o bem principal com os negócios. Então, eu acho que essa verbação ela se referiria a um direito pessoal que não pode ser oponível a terceiros, e embora esse bem que seja uma pertença, ele possa sim acompanhar o principal, é só no caso de convenção. Então esse registro, para mim, ele não seria útil e nem oponível a terceiros. Doutor Narciso, o que lhe parece? Para mim, o registro de imóveis é registro de imóveis. Se pertença não é imóvel, não entra no registro de imóveis. Mas o detalhe é, a pertença pode ser um imóvel. Pode. Mas veja, o doutor Ricardo disse, era uma sessão intelectual. Uma sessão intelectual no caso da pertença. Concordo. Tá. Mas veja, qual seria a eficácia da pertença estar incluída na descrição do imóvel ou averbada na matrícula? Obrigaria terceiros? Não obrigaria. Não. Por isso que não tem É sempre utilidade. convencional. Depende de convenção, é direito obrigacional. Me parece assim, né? Concordo. E há um elemento muito importante de teoria geral que deve ser considerado, que não se pode perder de vista. Registrar, escrever, averbar, registrar, não importa. Escrever coisas inúteis leva à nulidade. A inutilidade no registro é nulidade. E veja que no código anterior eu acho que poderia até ser útil, mas atualmente eu acho que... De vez em quando eu vejo alguma coisa, registro na matrícula de contrato de venda da madeira, da plantação. Na matrícula de imóvel. Não, eu me lembro que numa discussão, para você ver como essa coisa é interessante, queria contar que numa das discussões que nós tivemos lá no biênio passado, no conselho, me lembro que um dos meus colegas, era dos mais brilhantes, grande juiz e tudo mais, dizia, não, isso de fato não está previsto que possa ser registrado, mas eu acho conveniente, sempre bom para ser uma referência histórica, ou seja, o registro vai ganhando uma dimensão que não é a dele. É o problema de entender que para as averbações a lei não estabelece limites, são números... Aí vai qualquer coisa. Né? Não é assim, a lei não fala isso. O 67, inciso segundo, é taxativo, o 246 só admite a averbação quando ela altere o registro. Se não vai alterar o registro, você não pode averbar no registro de imóvel. Vamos lá. Senão o registro de imóvel vai virando um registro civil, né? Cabe tudo. Cabe tudo no registro civil, né? Atualmente, hoje em dia cabe tudo. Vamos lá. Dr. Frank Willy Rondina, tabelião e oficial do registro civil, cartório Vila Vargas. Pergunta o seguinte, agradeço a pergunta que nos dirige aqui. Ele imagina a seguinte situação. A, proprietário do imóvel, celebra um contrato de promessa de compra e venda com B, pelo valor de R$100 mil. Após a quitação do preço, B negocia esse imóvel com C por R$120 mil, firmando com ele uma cessão de promessa. C, por sua vez, após a quitação do preço, negocia o imóvel com D por R$150 mil, firmando com ele nova cessão da promessa de compra e venda. D, após a quitação do preço, exige a outorga da escritura pública diretamente de A, proprietário tabular. Seria necessário o comparecimento dos cedentes como anuentes nessa escritura? Doutor Narciso, comece, por favor. Vou fazer as outras perguntas. Essa é uma confusão que se faz com muita frequência. A cessão, o contrato de cessão não é celebrado na escritura de compra e venda. O
contrato de cessão, ele é mencionado na escritura de compra e venda para justificar eventualmente a anuência de alguém que comparece à escritura, sem que haja contrato de cessão. O contrato de cessão já foi realizado. Então, não há necessidade de comparecimento dos cedentes. Eles podem comparecer como anuentes, mas veja, a preocupação é com o direito pessoal, o direito obrigacional, não com o direito real. Por isso ele comparece. Vou fazer um parênteses aqui. Aqui em alguns estados eu tenho sido surpreendido por orientação diversa nossa aqui, que é tradicional essa nossa. E às vezes eu indago por quê, qual a utilidade registrária, mas o argumento é de natureza fiscal. É só. Então, mas veja, não é um problema do oficial do registro de imóveis que ele só vai fazer exigências fiscais em relação aos atos que ele vai praticar. Se o contrato de cessão não é apresentado, ele não vai fiscalizar. Mas eu estava dizendo exatamente isso. O cedente comparece por causa do direito obrigacional. Veja, o proprietário tem uma obrigação em relação ao promitente comprador, que é o cedente. Aí aparece uma terceira pessoa para receber a escritura. Eu sou proprietário do imóvel, eu digo, peraí, a minha obrigação é com o doutor Ricardo, não com o doutor Rodrigo. Eu não vou passar a escritura para ele sem o doutor Ricardo concordar. Então o doutor Ricardo comparece como anuente para eu ficar livre da obrigação que eu assumi em relação a ele, passando a escritura. Que pode ser na escritura ou no outro. Pode ser de outro Pode ser também, em particular, não importa. Pode ser em particular. Mas, agora, isso não significa que eu esteja cedendo, que o doutor Ricardo esteja cedendo seus direitos para o doutor Rodrigo. Não, não há cessão. Estamos apenas mencionando. Mas a questão dele é outra. É fiscal. Por causa das atividades. Agora eu vou aproveitar e perguntar, emendar a pergunta. Que eles fazem, qual seria o valor correto a ser declarado na venda? Os 100 mil recebidos por A ou os 150 por D? Isso é um problema que sempre acontece, doutor Ricardo, por causa da comunicação que o oficial do registro de imóveis faz para o fisco. Por causa da DOI. Veja como é injusto. Eu sou vendedor, eu vendi esse imóvel em 1990. Em 1995, por 50 mil reais. O imóvel valorizou e agora a cessão foi feita em 2010 por 500 mil reais. Então agora eu vou otorgar a escritura de compra e venda para o cessionário. E aí o oficial do registro de imóveis comunica que eu recebi 500 mil reais em 2010. Não recebi isso, eu recebi 10 mil reais só em 1990. Mas esse é o problema. Essa outorga tinha que ser feita pelo valor original. Não, porque é injusto também para quem comprou. Porque o doutor Rodrigo pagou 500 mil reais. E depois, se ele for alienar, ele tem que pagar diferente. Então, é a obrigação do tabelião. O tabelião tem que esmiuçar esses negócios para que cada um tenha o seu direito assegurado em relação ao fisco. Mas não seria o caso de constar a venda 100 mil e mencionado no instrumento Exatamente. Que houve uma cessão e cada ato desses vai ser objeto de uma DOI. Exatamente. Mas é o cuidado do tabelião. Bom, mas aí a minha pergunta é a seguinte, e não lhes parece que o fisco vai responsabilizar o registrador pelos tributos eventualmente? Não. Eventualmente pode até responsabilizar, mas... Essa é a preocupação. Será qualquer responsabilidade que se impute ao oficial será indevida e ilegal, porque ele responde, ele fiscaliza os atos que ele pratica. Agora eu vou fazer uma coisa aqui. Veja, doutor Ricardo, a cessão... A advocacia do diabo. Tem dois argumentos favoráveis ao doutor Narciso. A cessão não é feita nessa escritura. Eles estão mencionando uma bela cessão. Agora vamos fazer o seguinte. Deixe-me aqui agora fazer um pouquinho da advocacia do diabo. A lei de registros públicos determina, num de seus conhecidos dispositivos, que todos os atos mencionados no artigo 167 são obrigatórios. Havendo esses atos intermediários, não é que eu concorde com isso, estou fazendo. Havendo esses atos intermediários, tanto mais que estão gerando problemas de natureza fiscal. Será que está tão errada assim a jurisprudência de outros estados, quando entende que esses atos devem ser registrados obrigatoriamente?
Então, Ricardo, eu acho que existe uma confusão entre continuidade negocial e continuidade registral. Continuidade registral é um princípio de ordem formal. Não significa que os negócios... Mas é a obrigatoriedade. Agora não se trata da continuidade, é a obrigatoriedade que está prevista na lei. São obrigatórios desde que os títulos sejam apresentados a registro. Eu não posso exigir sair à rua catando o título para registrar. Mesmo porque o compromisso de compra e venda não impede a alienação do promitente vendedor a um terceiro. Isso é verdade. Então eu posso fazer esse ato. Mas um argumento favorável ao doutor Narciso é o de que somente o registro faz direito real. Essa cessão, ela é direito pessoal, não pode incidir TBI antes de registrado. Não poderia fazer isso, mas é cobrado, assim como é cobrado o ITBI antes da lavratura da escritura de compra e venda, o que é inconstitucional, há declaração de inconstitucionalidade aqui no Estado de São Paulo, e continuam exigindo mesmo assim, porque o fisco municipal vem para cima do notário e do registrador. Pois é. Se um ou algum dos cedentes dos direitos, prossegue aqui a pergunta interessantíssima do Dr. Frank Willy Rondina, se um ou alguns dos cedentes dos direitos comparecerem como anuentes, é necessária a emissão da DOI? Já responderam da sessão. Então, eu acho que seria, o tabelião deveria cuidar disso, né? Que todos os anuentes, ou ainda que eles não comparecessem, que fossem mencionados os vários negócios e que ele comunicasse a DOI, a Receita Federal, e o registro de imóveis também fizesse em relação a todos os participantes do negócio. Eu também acho. A operação imobiliária, né, embora não gere um direito real. Esse efeito colateral do registro é inevitável. Bom, agora, uma DOI para cada um, cada sessão. Eu estou hoje muito inclinado à advocacia do diabo. É o seguinte, isso passa a ser uma obrigação do registrador? Se não fizer, portanto, não cumpre essa obrigação de fiscal? Da DOI? Ele responde administrativamente se ele não comunicar, né? Tem multa. Agora o tabelião comunica e o oficial do registro de imóveis também comunica. Os dois comunicam. Mas o detalhe é que isso é previsão em lei, né? Então... Tá certo. A outra já está implicitamente respondida. Ele pergunta se haveria alguma diferença se os compromissos estiveram não registrados na matrícula. Está implicitamente respondido. Porque aqui sim geraria o problema da continuidade. Em São Paulo, a jurisprudência hoje despreza a existência de compromissos ou de cessões na matrícula. Então, quer que seja o outorgado na escritura definitiva... Mas fazer uma pergunta, então, eu como advogado do diabo, se somente a primeira sessão for registrada, a segunda não foi, e o imóvel foi transmitido para este último cessionário, tá? Não ingressou no registro a sessão, foi direto para ele. Se não acontece na prática, mas se for pedida uma certidão em relatório, o registrador vai constar esse direito real de compromisso de compra e venda, que constava ali, ou ele vai considerar que essa sessão já concluiu o direito real e a transmissão da propriedade é definitiva, não tem nada pendente? Não, se ele vai dar uma certidão da matrícula... Se ele desse por breve relatório, né? Atualmente é dada por interteor. Ele não pode omitir a existência do compromisso. Ele ia ter que mas mesmo depois de outorgada a escritura definitiva, em que não registrada a última sessão. O que o senhor acha? Sim, porque o promitente comprador tem direito real em relação ao adquirente. Então vai ter uma lacuna aqui no direito, né? Não. Consta da matrícula o registro do compromisso. E a escritura foi outorgada a terceiro. O promitente comprador, com contrato registrado, ele tem direito real à aquisição do imóvel oponível ao terceiro adquirente. Pois é. Só que esse que tem o direito oponível, ele foi o cessionário de um negócio. Ele foi o último, ele foi cedente. Ah, não, mas então... aí são as quitações que ocorreram fora do registro de imóveis. Uma dentro do registro e a outra fora. Houve contratos de cessão que não foram para o registro de imóveis. Então, de certo modo, ainda que seja algo bastante remoto, é de certo modo um negócio perigoso. Mas, como se trata de direito obrigacional, cada um cuida do seu direito. Então, se eu assumir uma obrigação em relação ao doutor Ricardo, eu só vou admitir que outro adquire esse direito se ele der quitação para mim. Eu não vou passar esse direito para ninguém sem a anuência do doutor Ricardo. E assim nas várias sessões, né? O que se confunde muito é sessão com promessa de cessão. E considera-se promessa de cessão como cessão. Isso está errado.
A promessa de cessão exige cumprimento da obrigação. Exige a cessão. Muito bem, senhores. Estamos já nos instantes finais aqui do nosso programa. Algumas perguntas que já nos foram remetidas. Dr. Guilherme Silva Moura, Dr. Reinaldo Nakashima da Silva, Dr. Leandro de Freitas, Dr. Vitor de Laurentiis, Dr. Felipe Costa, ficarão para o nosso próximo programa. Eu quero, ao ensejo de agradecer mais uma vez a presença sempre autorizada do Dr. Narciso Orlando Neto, agradecer ao Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes pela honra que nos concede em estar aqui e abrilhantar a nossa reunião, ao Dr. Márcio Antônio Bueno, a doutora Bruna Bueno Fernandes, também aqui presentes, dois advogados valiosos aqui na cidade de São Paulo. O doutor Márcio é especialista em direito imobiliário, mesmo, né? respeitadíssimo. Muito bem. Quero agradecer ao Dr. Francisco Raimundo, presidente da Arisp, e ao Dr. Renato Nalini, o patrocínio que nos dão ambos a essas nossas reuniões acadêmicas, parabenizando mais uma vez o nosso serviço técnico e nosso serviço administrativo pelo grande empenho que tem e pela simpatia com que nos tratam a todos nós aqui, e agradecer ao nosso público eletrônico, estimulando a que continuem a mandar perguntas para nós, porque nós até podemos formular nós próprios algumas perguntas aqui, mas elas nunca são aquilo que representa a realidade. A realidade sempre tem algum aspecto que escapa nessas teorizações. Então, esses problemas concretos, vividos como se sabe, na trincheira, efetivamente, dos registros e das notas, são problemas que dizem muito mais, tem muito mais sabor aqui para as nossas tentativas de resposta. Eu, portanto, agradeço a todos e voltamos na próxima semana, pedindo então que remetam perguntas para pinga.fogo@arisp.com.br, pinga.fogo@arisp.com.br. Muito obrigado a todos.